Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Sou o Hernani Oliveira, passando aqui para a gente falar um pouquinho da política local. Já faz um tempo que eu não comento a respeito. Estamos com uma nova gestão na cidade, tanto no Poder Executivo como no Poder Legislativo. Aproveito aqui para também parabenizar pela posse, parabenizar pelo novo mandato, tanto da Casa de Leis como do nosso governo municipal, a nossa prefeitura. Desejar todo o sucesso do mundo, porque vocês tendo sucesso significa que a população também está tendo sucesso, significa que o povo está sendo beneficiado. Enfim, eu não estou aqui para criticar ações de governo, até porque nós estamos com 2 meses. Lógico que já tivemos alguns acontecimentos, principalmente por causa da pandemia. Então é decreto, é medida que tem que ser tomada. E aí quando toma medida, agrada uma parte da população, desagrada a outra. A gente entende isso. E é lógico que pessoalmente eu tenho, né, o meu pensamento, as minhas críticas, mas eu não gostaria de tecer porque não considero o momento ainda. Mas eu gostaria de ir direto ao ponto para falar sobre as últimas declarações que eu vi da nossa nova prefeita, dizendo que a gestão anterior deixou mais de 50 milhões em dívida aos cofres públicos. Parte dessa dívida, 20 milhões, é referente ao empréstimo na Caixa Econômica, aquele famoso empréstimo que deu toda aquela repercussão, né? E dentre outras dívidas que somam na casa dos 27 milhões, segundo a nossa prefeita, 17 milhões já tem que ser executado. Ou seja, se não pagar, com certeza vai ter aí algumas complicações, né, em relação a juros, mora, responsabilidade fiscal, enfim, um monte de problemas que podem ser gerados. O que eu queria dizer mesmo é que diante dessas declarações, o que mais me preocupa, e faço até uma observação, que toda gestão que entra, ela reclama que a gestão anterior deixou os cofres em vermelho. Eu entendo que o fato de deixar os cofres em vermelho, isso é improbidade administrativa. O governo ou a gestão anterior tem que ser responsabilizada fiscalmente, penalmente, civilmente, tributária, sei lá. Né? A gente tem que entender um pouco mais das leis, mas como cidadão comum, não estou aqui fazendo análise política e nem sendo cientista político. Eu estou aqui como cidadão simples, morador de Ubatuba, querendo ser esclarecido em relação a isso. Porque uma dívida de 50 milhões deixar passar em branco não é justo com a gente, com nós cidadãos de Ubatuba. E a gente deseja, né, que a prefeitura consiga verba, consiga sanar esses problemas e principalmente que a gente saia dessa pandemia, que todos comecem a melhorar as suas condições financeiras para que também haja um pagamento de impostos e tudo mais. Mas a gente também quer o retorno. E toda vez que tem a posse de um novo governo, a gente não tem retorno, a gente só tem notícia de que o caixa da prefeitura está no vermelho. E nada é feito, parece até, a impressão que eu tenho, que é um acordo de cavalheiro. Sai prefeito, entra prefeito, deixou dívida. Tá, e o que vai fazer? Então aqui é o primeiro apelo que eu faço e a primeira cobrança que eu faço, né, para a nova prefeita, que realmente seja responsabilizado caso haja aí o dolo, né? Caso haja a irresponsabilidade na gestão, caso o dinheiro tenha sido mal gerido por incompetência ou por corrupção, não sei. Mas a gente tem que ter uma resposta clara com isso. O governo teve uma transição, teve a sua equipe de transição, que com certeza é muito competente na parte de contabilidade, na parte jurídica, na parte da fazenda, enfim, sabe o tamanho do problema que é. Então tudo que a gente pede é que realmente nós, cidadãos, sejamos esclarecidos sobre quais serão os procedimentos a serem tomados na parte jurídica também, né, na parte civil, enfim. O que a gente quer é que
não aconteça mais isso, né? Que o novo governo, daqui 4 anos, se for na reeleição ou se for uma nova gestão, que pegue a prefeitura realmente de forma adequada. Sabemos que é difícil estar em superávit, mas toda vez em déficit e no vermelho significa má gestão. Então essa é a mensagem. Fora também, concomitantemente a esta notícia, a prefeita também esclareceu que até o teatro municipal tem uma dívida na casa dos 457 milhões de reais, sabe sobre o quê? Consumo de energia elétrica. Quase 2 anos, foram 23 meses. 23 meses de dívida. Não pagou conta de luz. Ou seja, a Contur é a responsável pela administração financeira do teatro. Então, gente, eu não consigo entender. É um órgão que é um dos órgãos que mais arrecada da prefeitura, sendo que 51% de toda a arrecadação da Contur, ela pertence aos cofres públicos. Os outros 49% são de sócios, né? Sendo que é uma sociedade de economia mista, a Contur, mas 51% a gente fica sem saber também qual é a arrecadação anual da Contur. Por que essa dívida? Por que não pagou? Por que foram 23 meses sem pagar conta de luz? E agora nós temos uma dívida de 457 mil. Ou seja, uma coisa que nós consideramos simples, né? O pagamento de uma conta de luz. E isso foi escondido da população, foi empurrado com a barriga. E agora nós temos essa informação. Então, nova prefeita, o desafio é imenso, sabemos que vai ter que ser feita uma força-tarefa para poder fazer essas correções, mas por outro lado, nós pedimos, não queremos aqui injustiça, mas também não queremos que o povo continue a pagar essa conta sem ninguém ser responsabilizado por uma má gestão. Fiquem com Deus, um grande abraço. O vídeo ficou extenso, mas eu estava com saudade de falar um pouco sobre as questões políticas da nossa cidade e também coloco aqui o meu compromisso em colaborar com o que é ético, com o que é moral e com o que é verdadeiro. Um grande abraço para vocês, tudo de bom.